Olá, gente! Olha aqui, ó, mais uma vez aqui o diácono José Alberto, lá, para fazer mais uma live. A paz do Senhor para todos. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Hoje, 23 de abril do 4 de 2023. Hoje, domingo. E vamos hoje aprender da parte de Deus? Vamos sim. Vamos aprender da parte de Deus. O título desta live, o título desta pregação é Como ganhar um testemunha de Jeová para Jesus. Como ganhar um testemunha de Jeová para Jesus. Só o testemunho de Jeová escutar um negócio desse, ele vai sentir uma paz na alma, né? Porque ganhar para Jesus, glória a Deus, ganhar a sua alma para Jesus, como ganhar? É provando dentro das escrituras que estão errados. Estão pregando totalmente errado as escrituras, estão lendo a Bíblia para sua própria perdição, tá bom? Porque se tratando da Bíblia, né? Se tratando do Velho Testamento, do Novo Testamento, da lei de Moisés e da graça do Senhor Jesus Cristo, que agora é através do Novo Testamento, mas o título dessa pregação é Como ganhar um testemunho de Jeová para Jesus. Eu vou tomar aqui por base em 1 Coríntios, no capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor, quando Paulo estava aí se tratando aí, né, falando a respeito da ceia, a comemoração que se devia fazer da ceia, no partir do pão e no tomar do cálice, né, quando a igreja se reúne para participar e fazer comemoração a esse dia, né? A comemoração da ceia. Então vamos ver, tomar por base aqui, e vamos ver, começando pelo versículo 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios, vamos lá? E tendo dado graça, partiu e disse-lhe, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido entre vós, fazer isto em memória de mim. Fazer isso em memória de mim, né? Vamos comemorar esse dia, né? O partir do pão, olha, na distribuição do vinho, né? Simbolizando aí o corpo de Cristo, o pão, o sangue, o vinho, o sangue de Cristo, né? Simbolizando aí o sangue de Cristo, o vinho, né? Agora vamos entrar para o versículo 26. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento. Olha só, é o Novo Testamento, o que está valendo para nós é o Novo Testamento. É o Novo Testamento, testemunho de Jeová. Por aí você já começa a saber que o testemunho de Jeová ele se pega muito com o Velho Testamento, Mas aqui é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto, entendeu? Do período da graça agora, o período da graça, teria que ser anunciado entre as nações o período da graça. Então, Paulo diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Olha, Paulo está dizendo aqui, olha o que Paulo está dizendo, olha o versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeste esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha, anunciar, olha, a morte do Senhor até que ele venha. Segundo as testemunhas de Jeová, não era para ele estar tomando mais o pão, nem tomando pão, comendo pão, nem tomando o vinho, né? Com base nesse capítulo versículo. Por que, Alberto? Por quê? Porque segundo o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, né? Ele profetizou a vinda de Jesus em 1914. Ele disse que Jesus
Jesus Cristo já veio. Jesus Cristo já veio em 1914. Então, veja como é que o apóstolo Paulo está aqui se expressando de uma forma maravilhosa acerca da ceia do Senhor, da ceia. Ele diz aqui, ó, olha só, porque todas as vezes que comerem e beberem esse cálice, e comer o pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, segundo as testemunhas de Jeová, Jesus já veio. Para as testemunhas de Jeová, Jesus já veio em 1914. Então não pode mais estar anunciando a morte do Senhor, nem também participando da ceia. Por quê? Porque segundo as testemunhas de Jeová, Jesus já veio. Jesus já veio. Se eles permanecem até hoje participando da ceia, comendo pão e tomando cálice, é porque ele não está dando crédito ao fundador da testemunha de Jeová. Ele não está dando crédito acerca dessa questão que o Charles Tasso Russo falou a verdade sim ou não, entendeu? Então eles estão embriagados nesse sentido de que achar que Jesus veio ou não. Então tem aí um ponto de interrogação, né? Um ponto de interrogação. Jesus veio ou não? O pastor Testemunho de Jeová, ele fica batendo cabeça com cabeça. Veio ou não? Jesus veio ou não? Ele veio em 1914 ou não? Então a Testemunho de Jeová fica confuso acerca disso aí. Então, para você ganhar uma Testemunha de Jeová, você simplesmente vai conversar com ele sobre esse assunto acerca da ceia, Paulo está citando aqui para os coríntios, para a cidade de Corinto, para os crentes de Corinto, acerca da ceia. Ele fala que Jesus, quando se reuniu com seus discípulos, ele deu o pão e deu vinho aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né? E disse que não beberei mais convosco até daquele dia no reino do meu Pai, ou seja, no reino dos céus. Então Jesus disse que o cálice, né? O cálice e o pão, né? Que representa o corpo e o sangue de Jesus, ele disse, aqui é o sangue do Novo Testamento, coisa que o Testemunho de Jeová não quer o Novo Testamento. Então iguais o judaísmo, os judeus que seguem ainda Moisés ao pé do judaísmo, então segue aí a lei de Moisés, pregando o judaísmo, pregando a lei de Moisés ainda, as Testemunhas de Jeová. Ele não quer o Novo Testamento. Para eles, o Novo Testamento não serve. Entendeu? Por quê? Porque o Novo Testamento, eles acham que Jesus Cristo é um profeta, que veio só salvar 144 mil. Olha só que a mentalidade das Testemunhas de Jeová. Gente, porque os apóstolos, a Bíblia, a palavra de Deus, o Velho Testamento foi escrito através de Moisés, né? Através dos sacerdotes e profetas. Foram 39 livros para servir de guia para mais de 2 milhões de hebreus, quando o povo saiu do Egito. Para entrar em Canaã, teria que eles observar ou praticar a lei de Moisés, a lei de Deus, os mandamentos, se caso quisesse entrar em Canaã. Isso com base em Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 8, Malaquias capítulo 4, versículo 4. Então, estava para que mais de 2 milhões de hebreus observassem isso aí e guardassem a lei de Deus e praticassem. Entendeu? Mas como eles não praticaram, como eles desobedeceram a tudo, então a lei de Moisés nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei de Moisés nenhuma coisa aperfeiçoou com base em Hebreus, né? Capítulo 9, versículo 19. Então veja o que está acontecendo, o que acontece dentro das Testemunhas de Jeová. Primeiramente, a questão da ceia. A ceia, quem é que pode participar da ceia nas Testemunhas de Jeová? Quem come o pão, quem bebe o cálice, são aqueles que são considerados por eles, que faz parte dos 144 mil, E os outros não tomam, simplesmente ele passa a mão por baixo do negócio aí, né? Da bandeja aí, como ele vai aí distribuindo a ceia, aí as pessoas não tomam a ceia. O que vai tomar, quem toma a ceia são os que faz parte dos 144 mil, que tem direito de tomar a ceia, ou comer o pão e tomar o cálice, isso dentro das Testemunhas de Jeová. Eles não comem as outras pessoas que ele acha que vão herdar a terra, não vão herdar o céu, mas sim a terra, mas os que vão herdar o céu são os
144 mil, né? Aí eles negam essa questão, entenda bem, que o sangue de Jesus Cristo só purifica 144 mil, mas o sangue de Jesus, como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse, simplesmente João Batista, João Evangelista, né, através do que ele viu, né, viu quando o anjo disse: foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. E era o número deles milhões e milhões, milhares e milhares. Entendeu? Então é como as estrelas dos céus, é como a areia da praia. Então é inumerável o número de salvo que Jesus comprou com seu sangue. O sangue, o eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então as testemunhas de Jeová negam a Cristo. Então, por negar Cristo, ele acha que Jesus só tem poder para salvar 144 mil, que os milagres que Jesus fez foi no passado, o presente não pertence mais a Cristo. O presente não pertence mais a Cristo, mas Jesus, ele deu a ordem à sua igreja dizendo que: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Quer dizer, Jesus está com a sua igreja até no dia que ele voltar. Até no dia que ele voltar, que haver o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Então não houve arrebatamento da igreja ainda, entendeu? Mas vai se dar o arrebatamento da igreja. Mas esse testemunho de Jeová, segundo Charles Taze Russell, que foi o fundador das testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, os seus pais foram presbiterianos. Sim, os pais de Charles Taze Russell. Charles Taze Russell, sendo ele presbiteriano, nascido na doutrina presbiteriana, quando se entendeu de gente, achou que se entendeu de gente, então ele saiu da presbiteriana e foi para a adventista, passou a ser da igreja adventista. Da igreja adventista ele saiu e fundou a questão hoje das testemunhas de Jeová, mas não era o nome Testemunho de Jeová, ele botou outro nome, foi mudando de nome, até eles pegaram Isaías, aí, no livro de Isaías, encontrou aquele grito: vós sois minhas testemunhas, isso aí partindo para Israel, partindo para mais de 2 milhões de hebreus, que contemplou, que viu os milagres de Deus, viu como Deus tirou o povo do Egito, viu como Deus abriu o mar vermelho, viu como Deus mandou as pragas lá dentro do Egito, Deus matando os primogênitos do Egito. Quer dizer, eles contemplaram todas as maravilhas que Deus fez, tanto no Egito como no deserto, dentro de Canaã. Então, os judeus é testemunha de Jeová, testemunha do Pai, testemunha de Jeová. Então, a testemunha do Pai, o povo judeu, sim, testemunha de Jeová, o povo judeu e de Cristo. Jesus disse para os seus discípulos, porque agora o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, de Cristo, 27 livros, escritos pelos apóstolos de Cristo. E Jesus disse: vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, o que é que diz lá? E todos os dias no templo, permanecia no templo, todos os dias, de casa em casa, não cessava de anunciar e de ensinar Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová não anunciam Cristo. Não, eles anunciam a terra, eles anunciam um paraíso na terra. Entendeu como é que é as coisas? Você vai plantar, vai colher, vai fazer sexo, vai fazer isso, vai gerar filho, vai saber. Então, de acordo com o Evangelho de Cristo, Jesus disse: errai-vos, não examinar as Escrituras, porque nem conheceu o poder de Deus, porque no reino dos céus, no reino celestial, nem se casam, nem se dão em casamento, entendeu? Quem vai para o reino celestial, lá não se casa, então lá não vai ter casamento, entendeu como é que é as coisas? Então, as testemunhas de Jeová se embaraça com isso aí, então viva aí pregando o que eu não sei, entendeu? Então ele não leva fé no que o seu líder
que o seu fundador da Testemunha de Jeová, Charles Taze Russell, profetizou, dizendo que em 1914 Jesus Cristo já voltou. Tendo Jesus voltado, então hoje o Testemunho de Jeová não precisa mais fazer cerimônia a respeito da ceia, a respeito da ceia, a respeito da ceia, a respeito da ceia. Por quê? Porque segundo diz aqui, porque todas as vezes que comerem e beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, até que Jesus venha, será anunciado a morte e ressurreição de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo. Não anunciando isso aí, então o evangelho é fajuta. O evangelho é maldição, é anátema, porque você está pregando outro evangelho. Não é verdade? Então, quando Paulo escreveu em Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 8, se vós anunciar outro evangelho, ou nós mesmos, ou um anjo do céu vir e anunciar outro evangelho, seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado, entendeu? Mas a palavra de Deus, Paulo aqui está dizendo em Coríntios, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Tomai e comei, este é o meu corpo, é o cálice, e partindo-se por vós, fazer isso em memória de mim. Fazer em memória de mim. Semelhantemente também, depois que de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento. Esse é o cálice do Novo Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento foi abolido por Cristo. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. O que está valendo agora é o Novo Testamento. É o Novo Testamento. Hebreus capítulo 8, versículo 7. O que é que diz lá o escritor aos Hebreus? Diz assim, se a lei de Moisés, ou seja, se o Velho Testamento fosse repreensível, não teria buscado lugar para o Segundo Testamento. Para o Segundo Testamento. Então Jesus veio e pôs outro testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento já não vale. O Velho Testamento já não vale. Versículo 13 do capítulo 8 de Hebreus diz assim, porque o Segundo Testamento, que é o Testamento de Cristo, passou por cima do Velho Testamento, envelheceu o Velho Testamento e perto está de acabar. Perto está de acabar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo também diz o quê? O apóstolo Paulo está dizendo o quê? O Velho Testamento foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi por Cristo abolido, o testemunho de Jeová. Entendeu? Você não pode estar mais pregando lei, pregando o Velho Testamento, pregando o Velho Testamento. Você tem que pregar agora Novo Testamento, o cálice do Novo Testamento, o cálice do Novo Testamento. Vocês estão totalmente errados, andar de porta em porta pregando o Velho Testamento e esquecendo totalmente de pregar o Novo Testamento, o Novo Testamento. Então, o Velho Testamento foi abolido por Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Versículo 15 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Até hoje, quando é lido Moisés, quando é lido o Velho Testamento, eles estão presos. Tanto os judeus estão para lá presos no Velho Testamento, como as pessoas que pregam no Velho Testamento também estão presos no judaísmo. Presos no judaísmo. Mas quando se convertia a Jesus, versículo 16 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Mas quando se convertia ao Senhor Jesus, então o véu é tirado. Então, quando todas as pessoas, com todos os judeus, com todos os testemunhos de Jeová, aceitar Jesus Cristo, o véu é tirado. Eles vão esquecer o Velho Testamento. Eles vão esquecer totalmente o Velho Testamento e vão abraçar o Novo Testamento. Por quê? Porque é o cálice do Novo Testamento. Jesus disse, é aqui o sangue do Novo Testamento. O sangue do Novo Testamento. E Paulo diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice o cálice é do Novo Testamento. Do Novo Testamento. No meu sangue, do meu sangue, foste morto e compraste para Deus, e com teu sangue foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, língua, tribos e nações. E era o número deles milhões e milhões, milhares e milhares. Então é como a areia da praia. Então, se tratando de Abraão, vamos voltar agora para Abraão, lá no dia de Abraão, Melquisedeque chega a Abraão, Melquisedeque, que é a figura de Cristo, que veio a Abraão, deu o pão e deu o vinho a Abraão. Segundo as testemunhas de Jeová, diz que Abraão não faz
faz parte do reino celestial. Não faz parte do reino celestial. Mas todo aquele que toma o cálice, que toma o vinho e come o pão, se tratando do corpo de Cristo, sim, tem parte no reino celestial. Tem parte no reino celestial. Tem parte no reino celestial. Porque Abraão comeu o pão e tomou o cálice, tomou o vinho. Capítulo 14 de Gênesis, versículo 18. Melquisedeque deu o pão e deu o vinho a Abraão. Por quê? Porque Abraão vivia pela fé e veio e foi anunciado a graça a Abraão, de acordo com Gálatas capítulo 3, versículos 7, 8, 9. Por quê? Porque foi pregado primeiro o evangelho a Abraão, o evangelho da graça. Deus dizendo que todas as nações seria bendita em Abraão. Todas as nações seria bendita em Abraão. Não é só a nação de Israel, não é só 144 mil, as nações. Então Jesus disse o quê? Desta pedra Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. Então todo aquele que aceita Jesus Cristo passa a ser filho de Abraão. Olha só, filho de Deus por adoção e filho de Abraão pela fé em Cristo. Então o evangelho da graça foi primeiro anunciado a Abraão com base em Gálatas no capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Então Abraão não viveu a lei porque ainda Moisés não tinha existido. As 12 tribos não tinham existido. A lei veio existir através de Moisés. Entendeu? Através de Moisés foi pregado o Velho Testamento, foi escrito o Velho Testamento, mas Abraão não escreveu nada. Abraão não escreveu nada. Isaac não escreveu nada. Jacó não escreveu nada. Então eles viveram pela fé. Pela fé, então, cabe aí como ganhar um testemunho de Jeová para Jesus. Pregando a verdade, falando a verdade. Porque eles estão vivendo a mentira. Vivendo a mentira, pregado, ensinado por 12 cabeças, chamado corpo governante. Das testemunhas de Jeová. 12 caras lá aplicando o que eles bem quiserem. O que eles que bem quiser achar que deve ser, então leva isso para o povo e o povo fica comendo fermento. Fermento dos fariseus, dos saduceus. Fermento dos fariseus, Jesus disse no capítulo 16 de Mateus, versículo 11 e 12. Acautelais, cuidado com o fermento dos saduceus e fariseus. E cuidado com suas doutrinas. Cuidado com suas doutrinas. As testemunhas de Jeová bebem a seita dos saduceus, porque ele não crê na vida após a morte. Ele não crê que a pessoa tem alma, tem espírito. Ele não crê que a pessoa morre e tem uma alma e espírito. Não, a testemunha de Jeová diz que morreu, acabou. Nesse negócio de inferno, não existe inferno. Então veja como é que as coisas, lago de fogo. Olha, tem o lago de fogo, ele não pode negar isso. Todos serão lançados no lago de fogo. Satanás será lançado no lago de fogo. E todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Estarão os bodes à esquerda de Jesus e as ovelhas à sua direita. Ele vai dizer para a esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, maldito. Maldito, e vai receber o nome de maldito todo aquele que nega Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então quem sai por aí negando a Cristo, não tem Cristo, não tem Jesus. Então por negar a Jesus, porque Jesus disse: todo aquele pois que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você quiser um compromisso com Jesus, Jesus quer um compromisso com você. Se você não quer um compromisso com Jesus, também Jesus não quer um compromisso com você, testemunho de Jeová. Entendeu? Então vocês, aí ó, então João, veja que foi João disse no capítulo 3 de João, versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas ele entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, porém quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre os tais permanecerá, testemunho de Jeová. Entendeu? Sobre você está a ira de Deus, testemunho de Jeová. Porque não crê no Filho de Deus, no Filho unigênito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho no mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A testemunha de Jeová já está condenada ao lago de fogo eterno. Entendeu como é que as coisas? Porque nega Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, e de todos os dias no templo, de casa em casa, todos os dias, não cessava de anunciar, de pregar Cristo, anunciar, ensinar Cristo, ensinar e anunciar Cristo. Não é terra, testemunho de Jeová. Não é terra, testemunho de Jeová. Pelo amor de Deus, você tem que se converter a Cristo. Se converta a Cristo, testemunho de Jeová. Se converta totalmente a Cristo.
Entendeu? Esse título, o título dessa live é Como Ganhar um Testemunha de Jeová para Jesus. Para Jesus, como se deve pregar para o testemunho de Jeová. Então, o testemunho de Jeová, quando se tratando da ceia, se Charles Russo, que é o fundador da testemunha de Jeová, profetizou a vinda de Jesus em 1914, e eles dizem, alguns ainda estão com essas coisas na cabeça, né? E essa profecia falsa, porque Jesus não veio e continua o mundo do jeito que está, né? O mundo continua do jeito que está. O diabo operando, fazendo tudo que não presta, e tá aí a violência, tá aí as pragas, tá aí a corrupção, tá aí tudo. Então, quer dizer, Jesus veio e nada fez. Porque a vida de Jesus agora é para modificar o mundo, para passar, para fazer o quê? Restaurar a paz mundial entre Israel, o povo árabe, todas as nações. Cristo vem estabelecer o seu reino milenial. Quando Jesus ia subindo ao céu, os apóstolos olhando para Jesus, quando os apóstolos, discípulos olhando para Jesus, disseram: Senhor, é este o tempo que restaurarás tu o reino a Israel? Jesus disse: não vos pertence saber o tempo, nem a estação que o Pai estabeleceu para esse povo poder. Não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a Charles Russo, não pertence a religiões nenhuma, a seita nenhuma. Querer saber o dia, a hora que Jesus veio? Jesus disse: nem a hora, nem o dia, nem a hora vai saber, não sabeis. Entendeu? Mas Jesus deixou muitos sinais acerca disso aí. Haverá fome, terremoto, praga. Que os discípulos disseram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus falou para ele o dia, a hora, a data. Hein? O cara vem em 1914, diz que Jesus veio em 1914, um abestalhado, um burro daquele. O cara aí também, um monte de gente seguindo esse burro, esse abestalhado, Charles Russo, que é um burro, um abestalhado, um falso profeta. Aquele que, o falso profeta, quando o profeta profetiza e não se cumpre, é mentiroso. Então os caras seguindo esse mentiroso até hoje, dizendo que Jesus veio em 1914. Se Jesus tivesse vindo em 1914, o Jeová não tinha mais que estar comemorando a Santa Ceia, ou ceia do Senhor, como eles imaginam, pensam, entendeu como é que é as coisas? Por quê? Porque ele diz que Jesus veio em 1914. Então diz aqui: porque todas as vezes que comer desse pão e beber o cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, até que ele venha. O Jeová diz que Jesus já veio, Jesus já voltou em 1914. E por que está dando ceia? E por que está participando de pão? Por que está comendo pão? Por que está participando do vinho? Por quê? Esse Jesus já veio. É porque eles não estão dando crédito ao fundador dela. E para que permanecer numa seita dessa? Porque para que permanecer numa jogadinha dessa? Para que permanecer numa porcaria dessa? Porque isso é falsa doutrina. Isso é falso testemunho. Isso é falsas testemunhas de Jeová. Olha só, aí Deus. Então Jesus disse: vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Até os confins da terra, se a Paraíba até os confins da terra. Então Jesus alcançou o diácono Alberto. Alcançando o diácono Alberto, Alberto está aqui pregando a verdade em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o diabo cegamente das testemunhas de Jeová, de uma forma, o diabo cega essas pessoas, o espírito do engano permanece com esse povo. Meu Deus, parece um povo destinado, como disse Deus para Moisés acerca do povo judeu, quando ele tirou do Egito. Deus disse: essa geração que saiu do Egito não vai entrar em Canaã, não vai em Canaã, porque esse povo são um povo destinado, Moisés. Esse povo são um povo destinado, quer dizer, vieram para a terra para ser destinado, para ser lançado no lago de fogo. Misericórdia, testemunho de Jeová. E agora? Fuja daí, gente, fuja daí. Como ganhar um testemunho de Jeová para Jesus? Ele vai agradecer esse vídeo, ele vai agradecer, vai sentir uma paz. O Espírito Santo dessa vez vai trabalhar de uma forma tão maravilhosa na vida dos testemunhos de Jeová. Você vai ver quando eles começam a ouvir esse vídeo. Por quê? Porque se assim Jesus veio em 1914, para que você dá ceia? Por que você participar de ceia se Jesus já veio em 1914? Meu amigo, ei, como ganhar um testemunho de Jeová para Jesus? Ganhe um testemunho de Jeová para Jesus, crente. Vai lá, ganha um testemunho de Jeová. Envia esse vídeo para eles aí. Envia esse vídeo, tá? Diz que Abraão, sim, pertenceu ao reino celestial. Ao reino celestial, Hebreu, vamos lá. Hebreu, o reino celestial, vamos lá. Hebreu, Abraão, nosso pai na fé. Abraão, ele foi, olha aqui, ó, capítulo 11 de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, vamos lá. Capítulo 11 de Hebreus diz assim, olha.
Diz assim, porque também esse já amortecido descenderam tanto em multidão como a estrela dos céus e como a areia inumerável que está na praia, o número de salvo. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo de longe e crendo nela, abraçando, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra, porque isso dizia claramente, mostra que busca uma pátria, uma cidade, e na verdade se lembrasse daquela que havia saído, teria boa oportunidade de tornar, mas agora deseja o melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Fala aqui Abraão pela fé sendo chamado, obedeceu indo. Ei, meu filho, Abraão sim, morreu na esperança do reino celestial, porque ele tomou pão, ele comeu pão e tomou o cálice, quando Melquisedeque chegou a ele. Então houve ali uma comemoração, já antes de Jesus vir ao mundo, apareceu Abraão, capítulo 8 de João, versículo 56, 57, Abraão se alegrou por ver meu dia, tu não tem nem 50 anos, porque como disse que viste Abraão se alegrou, antes que Abraão existisse eu sou, e Abraão se alegrou por ver meu dia. E vindo Jesus a Melquisedeque, na figura de Abraão na figura de Melquisedeque deu pão e deu vinho para o testemunho de Jeová, deu pão e deu vinho a Abraão, então ele faz parte do reino celestial, e todos que aceitam Jesus Cristo faz parte do reino celestial. Não é terra não, gente, não é terra não, foste morto, porque diz aqui inumeravelmente, olha aqui, como diz a palavra de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, que é como a areia da praia, aqui, que também esse, né, como estrela dos céus, e como a areia da inumerável, que está na praia do mar. Abraão, conta as estrelas, eu não posso contar, e assim serão os teus descendentes, Abraão, assim serão os teus descendentes. E muitos virão, capítulo 8 de Lucas, Mateus, versículo 11, e muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Entendeu como é que é as coisas? E muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Então Abraão é do reino dos céus, não é terreno do testemunho de Jeová. Bota a cabeça para funcionar. Vai ler a Bíblia com quem sabe. Isso sabe muito bem que o Espírito Santo de Deus não é uma força ativa. Ele age na minha vida, na tua vida, para fazer lembrar daquilo que Jesus ensinou. E Jesus aí, ele vos lembrará todas as coisas. Então o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma coisa parada, não é uma coisa morta. Ele age na minha vida, na tua vida, rapaz. E eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo, com fogo, testemunho de Jeová. Jesus batiza com o Espírito Santo e faz você um vencedor, um pregador do Evangelho, rapaz. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o título dessa pregação é Como Ganhar um Testemunho de Jeová para Jesus. Tá bom, querido? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém.